Vamos entender o que é compulsão alimentar e por que os fisiculturistas têm uma propensão maior a desenvolver esse transtorno. Isso aconteceu recentemente com o atleta Ganley e outros atletas de fisiculturistas também. Compulsão alimentar é um quadro quando a pessoa perde o controle sobre a sua alimentação. Ela come sem fome grande quantidade de comida, acompanhado de culpa, vergonha e ansiedade. Não é só que o atleta está fugindo da dieta. O transtorno alimentar é um caso psicológico e em alguns casos clínicos. O transtorno alimentar é um caso que acontece sem o controle do indivíduo. A pessoa só percebe que ocorreu depois que aconteceu. É como se tivesse dado quase um apagão na cabeça da pessoa e só depois que ela consegue perceber o que aconteceu. O que causa esse transtorno alimentar e por que os fisiculturistas são tão vulneráveis a esse transtorno? Os fisiculturistas têm uma fase da sua preparação que é chamada de cutting, onde tem uma diminuição muito grande do carboidrato e da gordura nessa fase da preparação. Nessa fase de cut tem uma supressão hormonal de testosterona, leptina e grelina, que são hormônios relacionados com o controle do apetite. Como nessa fase é bastante restritivo, a pessoa passa bastante fome, esses hormônios que estão relacionados com a saciedade, eles acabam ficando mais suprimidos, aumentando ainda mais a fome da pessoa. Sem falar nos fatores psicológicos, já está se aproximando da competição, tem uma pressão aí de você estar cada dia melhor e você chegar muito bem na competição. E também a cultura do no pain no gain, que está sofrendo realmente é porque está chegando próximo da competição. Isso faz parte do game. Então essa pressão psicológica que os fisiculturistas sofrem aumentam ainda mais a chance de dar uma compulsão alimentar. Quanto maior essa pressão antes do campeonato, maior a chance de dar um rebote após o campeonato. E essa maior chance de dar essa compulsão alimentar acontece frequentemente em ciclos. Então tem a pré-competição, diminui o consumo de gordura, de carboidrato e o aumento de... Após a competição vem uma grande quantidade de comida, causando um grande rebote, uma grande retenção hídrica, uma forte sensação de culpa e de arrependimento, voltando à dieta novamente. Aí entra de novo no pré-contest, volta de novo a cortar o carboidrato, a gordura e fica nesse ciclo infinito. Restringe muito, pós o campeonato come de tudo, depois volta de novo a restringir de novo e fica nesse ciclo infinito, aumentando demais essas chances de dar uma compulsão alimentar. Por isso que o fisiculturismo tem uma chance muito maior do que o público em geral de ter compulsão alimentar. Caso do Gansley e outro atleta. Ficou muito vago isso aqui. O Ganley não estava em época de preparação ainda para a competição, ele estava fazendo um cut e o Cruz decidiu testar uma finalização nele. Então acho que ele estava com quase 3 horas de cardio todo dia, 0 carbo e 0 gordura. Aí em uma refeição livre que ele teve, acho que foi um sábado à noite, alguma coisa assim, ele teve a compulsão alimentar, estourou e... Teve um rebote e ganhou 20 quilos. 20 quilos no final de semana. O caso do fisiculturismo, no caso do Gansley, por exemplo, não acontece só com ele, é mais comum do que a gente pensa. O caso do Gansley, ele teve um rebote ali, ele ganhou 20 quilos. Então, muito desses quilos é retenção hídrica, é água, mas assim, acontece mesmo. E quem que tá certo e quem que tá errado? Toda profissão tem o seu ônus e tem o seu bônus. Então, são ossos do ofício. Aconteceu com ele, mas poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa. Poderia ser minimizado? Talvez poderia ser minimizado se tivesse uma estratégia menos agressiva. Mas foi a estratégia que o treinador dele passou para ele. E ele é um treinador bastante renomado. Então aqui eu não vou falar aqui eu não vou julgar e crucificar o Cruz por ter passado essa orientação que levou o Ganley para o hospital. Eu acho que poderia sim não ter sido tão extremo a fazer uma estratégia dessa para levar o menino, porque é um menino natural e ele poderia até chegar a ter uma complicação mais grave ainda. Mas eu sei que, por outro lado, é um risco que você está submetendo por ser fisiculturista. Então essa é a minha opinião. Escreve no comentário o que você acha que poderia ser feito e se é um risco também que foi desnecessário a ser tomado. Ou se realmente é um ócio do ofício e acontece, poderia acontecer com outras pessoas. Deixa aqui no comentário. Como então deve ser evitado a compulsão alimentar no fisiculturismo? Tem algumas estratégias que você pode fazer e os atletas também podem para não correr esse risco ou não ter esse risco aumentado após a competição. O principal delas é você fazer um reverse diet, que seria não ter um choque inicial muito grande de comida, então você estava fazendo uma restrição muito grande e pós a competição você come de tudo.
Então, faça gradualmente essa reversão de uma dieta com baixa caloria para uma dieta mais normocalórica. Então, faça uma graduação de comida. Não estava comendo nada e daqui a pouco come tudo. Então, volta a comer aos poucos, devagar. Outra coisa que você pode também é ter um acompanhamento psicológico. Isso vai ajudar na sua mentalidade. Uma mentalidade que você pode adotar também é não utilizar a competição como ponto final, mas como se fosse um estilo de vida. Porque se você está naquele psicológico de que aquela competição é a sua última, ou eu vou fazer tudo certo, depois eu vou arrebentar tudo, essa mentalidade vai levar você a ter uma maior propensão de desenvolver um transtorno alimentar. Outra coisa que também pode é você colocar na fase da sua pré-competição refeições um pouco mais palatáveis, para você não ter essa restrição tão absurda e chegar no pós-competição e querer comer até a raspa da parede. Tentar junto com o seu treinador, durante a sua preparação, alimentos um pouco mais gostosos, para você não ter esse choque tão grande de, nossa, estou restringindo tudo, isso aqui é como se fosse uma guerra e depois da guerra que eu vou curtir minha vida. Então leva isso como se fosse um estilo de vida. Isso vai favorecer você não ter esse quadro de compulsão alimentar. A compulsão alimentar é real, silenciosa e destrutiva. Ninguém está imune à compulsão alimentar, ainda mais se você é um atleta de fisiculturismo e está começando nessa carreira. E pode acontecer até mesmo nos atletas mais experientes. Se você já passou por isso ou conhece alguém que passou por isso, escreve no comentário aqui o que você sentiu, para que as pessoas vejam que esse é um problema real dentro do fisiculturismo. E pode colocar também possíveis soluções para minimizar esses quadros de transtorno alimentar. Eu aqui dei a minha opinião que pode ser algumas estratégias que podem minimizar esse quadro. Mas você pode escrever aqui também no comentário. Antes de finalizar o vídeo, eu quero dar um recado para você. Se você quer aprender a treinar melhor e ter mais resultado no seu treinamento, vou deixar aqui no link da descrição o meu treinamento completo, o Guia Básico de Treino para Iniciantes, o GBT, onde você vai aprender a treinar melhor, aprender as principais técnicas de exercício de peitoral, costas, pernas, panturrilha, para você desenvolver sua técnica e ter um maior aproveitamento nos seus exercícios. Do mais, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Toniato vai ficando por aqui e até a próxima.